O caso Márcio Smelling e Dani Calabresa foi um caso que teve uma repercussão nacional nos últimos dias. E nesse vídeo de hoje, nós falamos deste caso, mas mais especificamente sobre as várias faces do abuso que acontece no mundo corporativo e em todos os lugares e em todas as partes do Brasil diariamente. Casos estes que muitas vezes ficam sem denúncia, porque as pessoas têm medo de perder seus empregos, mas que aos poucos estamos tomando a consciência de que denunciar sempre é a melhor saída para que não hajam mais vítimas. Bom, então vamos lá. Para começar, o ano era 2017, um evento da TV Globo, um evento que era um evento de reformulação do programa Zorra Total, onde o Márcio Smelling era o diretor do programa, diretor executivo, todas essas coisas executivas, programas que ele participou, e aí alguém lá colocou ele como diretor executivo do programa Zorra Total, diretor executivo lá das coisas. Então, ele não era só humorista, mas agora também trabalhava essa parte executiva na emissora. Uma festa onde estavam todas as pessoas que naquele momento trabalhavam para ele e que trabalhavam com ele. E a situação foi, segundo conta a Dani Calabresa, que ela foi ao banheiro e quando saiu do banheiro, ele estava na porta, tentou beijá-la, torceu o braço dela, ela virou o rosto para não ser beijada e travou a boca, e aí deu tempo dele lamber o rosto dela, e em seguida ele tirou o órgão sexual para fora e fez com que ela colocasse a mão ou mostrou para ela alguma coisa assim. Como é que é? Olha a situação. E aí ela conseguiu se esquivar, saiu, voltou lá para a mesa, para onde estavam todos os convidados da festa, e teve uma crise de choro. O tempo passou, agora é o ano de 2020, e esse caso veio à tona agora depois de 3 anos. Uma coisa que eu até entendo, porque quando você trabalha em um lugar e você sofre qualquer tipo de abuso, não é uma coisa tão fácil assim e tão rápida de fazer qualquer tipo de denúncia. Apesar que, pelo que eu li, ela entrou em contato com o setor lá da Globo, que era o setor responsável por denúncias, e fez essa denúncia não só ela, como outras mulheres e outras pessoas, e a Globo ficou de averiguar o caso, fazer uma investigação profunda, mas que pelo que todos nós sabemos e estamos vendo aí, porque agora a bomba estourou, ficou dito pelo não dito, pelo menos dentro da emissora. Se você for pensar bem, é uma situação triste, muito complicada, porque a cada dia mais nós percebemos que não é fácil ser mulher no Brasil, aliás, não é fácil ser mulher no mundo. Todos os dias você, mulher, eu, lutamos para sobreviver, para não cair nas garras de homens tóxicos, para não cair nas garras de homens tóxicos. E é uma coisa que deveria ser muito diferente, porque nós poderíamos ter a liberdade de ir e vir, de iniciar uma relação, terminar uma relação, sem ter medo de sofrer violência, sem ter medo de morrer. Nós deveríamos ter a liberdade para poder ir a um bar, aí a uma comemoração de amigos, ou qualquer tipo de evento, sem ter medo de sofrer qualquer tipo de abuso, pelo simples fato de que uma pessoa do sexo oposto, e que isso é uma coisa da natureza, tem mais força que você, e acha que tem o direito de se aproveitar de você, e que você, mulher, eu, mulher, nós temos que ficar calada. Mas aí, partindo para esse caso específico, que é o caso da Dani Calabresa e o caso do Márcio Smelling, se você analisar, gente, todos os dias isso acontece no Brasil. É verdade. Acontece onde eu trabalho, com certeza já aconteceu onde você trabalha, onde a sua mãe trabalha, uma irmã sua, um primo seu trabalha. Isso acontece todos os dias e a todo momento. Pessoas que, porque receberam, um cargo,
se sentem no direito de humilhar pessoas, de abusar de pessoas, de maltratar pessoas, porque elas estão um cargo acima e elas acham que estão acima de tudo, acima de todos, acima do bem e do mal, acima da verdade. Complicado. E aí, você consegue ver que, por exemplo, eu estava vendo uma entrevista onde ele diz, né, que ele se arrepende porque ele foi um péssimo marido, foi um péssimo amigo, foi um péssimo colega de trabalho, que ele magoou pessoas, fez pessoas sofrer, bababá, bababá. Acredito. Mas aí, nesse caso específico, eles vão resolver essa situação na justiça. Quantos casos acontecem todos os dias no Brasil onde você trabalha em um lugar, um gerente, um supervisor, até mesmo um funcionário mais antigo ou um funcionário que tem o mesmo tempo que você, alguma pessoa que tem mais voto de confiança do patrão do que você, começa a te tratar mal por esse motivo. Todos os dias. Desde o global até a garçonete, a pessoa que trabalha no escritório, a ascensorista, o moço que trabalha limpando, a atendente do consultório dentário, a caixa do supermercado, todos. É uma coisa que está na cultura do Brasil, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, só que no Brasil é muito forte, onde as pessoas elas se acham no direito o tempo todo de humilhar as outras e de abusar do poder que elas recebem. Porque elas acham que porque elas têm um salário um pouco melhor, elas têm o direito de subjugar, de ofender, de humilhar pessoas que ganham menos que elas. É aquela relação que existe desde o início do Brasil, que é a relação do capitão do mato, entende? E a relação do subjugado. E na maioria das vezes, essa pessoa que é a pessoa dentro das empresas, que abusa do poder que tem, não é o dono da empresa. É um funcionário, é aquela coisa do capitão do mato mesmo, entende? Então, ele recebe um pouco mais e ele começa a subjugar e a submeter as outras pessoas. Existe lei para que isso seja punido? Existe lei. Só que existe um outro lado dessa história que muitas vezes as pessoas elas deixam de fazer denúncias de abuso dentro das empresas, dos estabelecimentos, porque as pessoas muitas precisam comer, não querem perder o emprego naquele momento. Eu já escutei casos de amigos mesmo, pessoas que eu conheço que você viu que aconteceu um caso de abuso, aquela pessoa foi mandada embora da empresa, e aí você fala assim, poxa, por que você não vai na justiça procurar os seus direitos? E a pessoa fala assim, eu não vou porque eu preciso arrumar outro trabalho. E aí, se a nova empresa souber que eu tenho um processo contra essa outra empresa, pode ser que eu não consiga esse trabalho. E assim, os algozes, né? Porque esses são os algozes corporativos que estão dentro de todas as empresas para sempre fazer inferno na vida de alguém. Principalmente se esse alguém for uma mulher, se esse alguém for uma pessoa preta, se esse alguém for uma pessoa deficiente. Também, se você for um homossexual, você pode ser perseguido. Existem vários motivos, ou simplesmente se essa pessoa, que é a pessoa que detém o poder naquele momento de decidir o seu futuro dentro da empresa, se sentir ameaçada, se elas achar dentro da cabeça doente, porque pessoas assim têm uma cabeça doente, que o cargo dela ela pode perder para você. Porque existem muitas pessoas dentro do mundo corporativo, das empresas, desde as mais pequenas até as empresas multinacionais, as grandes empresas, que existem pessoas que elas veem rivais em todas as pessoas que passam pelo caminho delas. E então, se ela olhar para você, ver que você é uma pessoa proativa, ver que você é uma pessoa que faz o seu trabalho, ela começa a achar assim que pode ser que num futuro ela pode perder o cargo dela. E aí ela começa a arquitetar um plano para tirar você do caminho dela. Ou dele. Entende? E assim acontecem
os casos de abuso. Mas é melhor punir do que ficar impune. Eu mesmo, trabalhando e cantando em restaurante, já sofri perseguição dentro dos lugares que eu trabalho, em alguns lugares. A última que aconteceu foi uma gerente de um restaurante que eu cantava, que me disse alguma coisa referente ao trabalho e que eu não concordava. E eu disse para ela, olha, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que as coisas não são bem assim. Eu acho que deve ter um equilíbrio nessa situação. E a partir desse momento que ela se sentiu contrariada, ela começou uma perseguição e ela queria a minha cabeça a qualquer custo. Ela estava sempre jogando indireta, ela estava sempre falando para o dono do estabelecimento mal de mim, estava sempre fazendo alguma coisa para tentar me prejudicar. E isso não acontece, não são só homens que usam do abuso de poder dentro da empresa, são mulheres também. E ela já havia brigado com outras pessoas dentro desse lugar onde eu cantava, com inúmeras pessoas, muita confusão. Sempre, era uma pessoa que sempre estava envolvida em algum tipo de problema. E olha que a passagem dela dentro do espaço foi pequena. Foi curta, na verdade, foi curta, mas bastante conturbada, não só para mim, como para várias pessoas. E aí você começa a perceber que muitas vezes quando você passa por esse tipo de situação onde alguém te humilha, alguém te maltrata, te responde mal sempre, começa a te perseguir porque você não concordou com alguma coisa, ou às vezes gratuitamente mesmo, e você vai conversar com os donos das empresas, dos estabelecimentos, às vezes eles não estão nem aí. Acontece muito. E aí, qual é a saída? Ou você abandonar, renunciar, ou você ficar, mas muitas vezes você acaba ficando e começa a ficar doente. Porque cada vez que um funcionário de uma empresa chega no responsável da empresa para fazer uma reclamação sobre uma pessoa que está agindo de uma forma arbitrária, sendo uma pessoa tóxica, e o dono da empresa faz vista grossa e diz que, porque muitos dizem que não, que é impressão sua, que imagina, eles nunca viram a pessoa, eles contrataram a pessoa naquele momento, mas ele já conhece a pessoa o suficiente para saber que não, que é coisa da sua cabeça e que aquela pessoa, imagina, ela está ali para cuidar do patrimônio e para gerenciar o patrimônio deles, né? Então, na verdade, jamais aquela pessoa seria uma pessoa tóxica. Mas, infelizmente, da mesma forma que existem gerentes, supervisores, chefes, CEOs maravilhosos, existem pessoas que recebem um cargo e se transformam, não nem digo que se transformam, sempre foram pessoas odiosas, pessoas difíceis de conviver e que é como se fosse uma erva daninha, porque por onde ela passa ela vai minando a energia das pessoas a cada vez que ela joga o veneno dela. E aí você trabalha naquele lugar, eu volto a dizer, e muitas vezes precisa pagar conta, precisa comer, precisa trabalhar e quer tentar manter um bom ambiente de trabalho acima de tudo, mas aquilo vai minando a sua energia e a sua felicidade de trabalhar naquele lugar. E aí você começa a chegar num ponto que às vezes você está trabalhando só pelo dinheiro, mas você não tem a menor felicidade de ir para aquele lugar trabalhar. E aí você vê que eu estava lendo na internet que muitas pessoas estavam dizendo assim, poxa, mas a Dani Calabresa demorou tanto tempo assim para fazer uma denúncia dessa? Por que será? Teve gente cogitando que eles tinham um caso, teve gente falando um monte de coisas, que aí eu não sei porque eu não estava lá, é a vida deles particular. Mas não é fácil você ser perseguido por uma pessoa que é o seu chefe, e muitas vezes você chegar no responsável pela empresa e dizer o que está acontecendo, e a pessoa olhar para você e falar que não, imagina, você está exagerando. Entende? Isso quando o próprio dono da empresa também não muda de comportamento com você, que muitas vezes já trabalha naquela empresa há muito tempo, porque uma pessoa que ele contratou tem pouco tempo para um cargo superior ao seu, e por isso ele acha que essa pessoa é de confiança. E no caso ali da Globo, a gente vê que tem nem o que dizer, né, gente? Porque nós já vivemos numa sociedade machista, onde você vê, ela ficou 3 anos
para esse caso vir à tona. E a nossa sociedade ainda é uma sociedade que primeiro as pessoas acreditam no que vai dizer o homem, para depois no que vai dizer a mulher. Ainda com Lei Maria da Penha, com tudo o que tem para proteger a integridade física, a integridade moral da mulher, ainda assim eles acreditam primeiro no que diz o homem. Ainda não dão tanto crédito, porque quantas e quantas mulheres sofrem violências e vão à delegacia, e isso eu vi até mesmo na internet, em documentários, e o delegado virar e falar assim, mas o que você fez para você ser agredida? E aí você olha esse tipo de situação e pensa, que lástima, né? É uma lástima. Eu ainda sou aquele tipo de pessoa que eu acredito no ser humano. Eu não acredito que seja a maioria. As pessoas, sabe, as pessoas FDP sejam a maioria. Eu não acredito. Mas eu ainda acredito também que muitas vezes o mal faz muito mais barulho que o bem. Entende? Então, a gente tem que... E por isso parece que eles são a maioria, né? Por isso parece que eles são a maioria, mas não são. Eu acredito que a maioria das pessoas são as pessoas boas. E a gente precisa denunciar. Eu não penso que vai acabar 100% esse tipo de problema, porque essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, esses abusos de todas as nuances do abuso, elas também acabam ensinando pra gente aquilo que nós não devemos ser, não devemos fazer. Mas eu acredito também que quanto mais pessoas denunciarem, mais essas pessoas vão se sentir mais acuadas e vão fazer menos. Porque agora tem as redes sociais. E aí você joga uma notícia dessa na rede, dá uma entrevista que nem ela deu pro jornal Piauí, e isso vai para a rede e faz um apelo aí para a população nacional inteira. Mas e quando não tinha rede social? Imagina quando não tinha um celular apontado pelas pessoas e quando não tinham as redes sociais que a notícia chegava como um foguete, rapidinho. E aí você para e pensa quantas e quantas pessoas não tiveram o seu emocional destruído porque não conseguiram provar que elas foram abusadas, que elas sofreram abuso de poder, sofreram abuso físico, abuso sexual. Imagina. Não preciso dizer mais nada. Só imagina. E os abusos dentro das empresas, dos lugares, acontecem assim. É uma pessoa que... Porque para mim as pessoas que abusam do poder, elas têm algum tipo de problema. Sério, não estou nem dizendo só essa pessoa, mas todas. Elas têm algum tipo de problema. E aí você, quando está sendo perseguido porque disse não, porque não aceitou algum tipo de recomendação, porque não pensou como pensa aquela pessoa, começa a perseguição, né? E essas perseguições, elas vêm de várias maneiras, né? Vêm através de grito, de xingamento, às vezes através até mesmo de violência física, de abuso sexual, vem de inúmeras maneiras, porque as pessoas, elas se sentem no direito. Elas acham assim, bom, eu aqui sou o chefe, eu mando. E aí elas acham que elas têm o poder de fazer o que elas querem com a vida das pessoas, entende? E estava conversando com uma conhecida, isso aconteceu tem mais ou menos um mês. Para você ver, ela foi, um mês antes dela ser demitida, injustamente, pelo menos na minha opinião, ela foi funcionária do mês da empresa. Então, uma gerente, uma supervisora do lugar onde ela trabalhava com atendimento home office em casa, né, por conta da pandemia, estava fazendo home office em casa, não sei se é venda ou o que é, mas alguma coisa assim. E essa gerente, ela me contou que já vinha perseguindo ela, tratando sempre ela mal, sempre colocando, sabe, a honestidade dela em dúvida, em questão.
e um dia meio que fez realmente uma acusação de que ela havia feito alguma fraude no sistema ou roubado alguma coisa, algo assim. Ela mandou todos os relatórios online, tudo, ela mandou tudo e conseguiu provar, inclusive, que ela não fez nada e que havia um engano por parte dessa supervisora da empresa que ela trabalhava. Supervisora, não era o dono da empresa, era uma pessoa que recebia talvez R$1.000, R$2.000 a mais que ela e que também, essa minha amiga, uma pessoa preta como eu, e aí colocou em questão a honestidade dela. E ela provou, falou, olha aqui, ó, eu não fiz nada, tá aqui. Tem alguma coisa aí que coloca em dúvida a minha honestidade do sistema, do meu atendimento? Quais são as provas que você tem? Porque até então você me acusou, mas você não provou nada e eu estou te provando que eu não fiz nada. E aí a pessoa naquele momento, né, como sabia que estava cometendo um super erro, falou, não, mas é porque eu vou mandar isso para a diretoria, não sei o quê, e na verdade eu não te acusei. E aí a pessoa, né, deu um passo para trás e disse, eu não te acusei, eu só te perguntei. Ela, não, você me acusou e pediu para que eu te provasse que eu não havia feito nada errado. Tudo bem. Se resolveu naquele momento a questão e menos de um mês depois, essa mesma supervisora demitiu essa conhecida minha. E aí, qual foi o motivo da demissão? Porque a minha conhecida disse a ela, qual é o motivo da demissão? Por que eu estou sendo demitida? Ela já vinha stalkeando a minha conhecida há algum tempo e uma outra empresa, que as duas estavam ali nas redes sociais da outra empresa, né, como seguidoras, fez um comentário e a minha conhecida fez um comentário embaixo, poxa, que oportunidade bacana, legal. E aí, essa supervisora viu o comentário dela, para mim isso se chama stalking, porque ela não estava dentro da empresa. E aí viu o comentário dela e disse, te estou mandando embora porque eu vi que você fez um comentário que você gostou do post que fez o concorrente, e por isso eu estou te mandando embora. E ela disse, mas eu me candidatei, eu disse que a empresa que eu trabalho é uma empresa que não vale nada, eu coloquei que eu trabalho nessa empresa aqui que nós duas trabalhamos, e, na verdade a pessoa que fez o post da outra empresa nem sabe que eu trabalho aqui no concorrente. E aí ela, não, mas não importa e de qualquer maneira te estou mandando embora. Então você consegue ver que essa pessoa, ela já vinha por trás, porque como eu falei para vocês, a pessoa ela vai arquitetando um plano, entendeu? Quando ela se sente a pessoa que detém o poder de decidir o seu destino dentro da empresa, se ela se sente ameaçada e ela não pode bater de frente com você diretamente, então ela começa a arquitetar por trás um plano para poder te tirar do caminho dela. Como é que é? E ela não vai fazer isso só com você. Muitas vezes ela já fez isso com várias pessoas e vai continuar fazendo. E até mesmo se ela for demitida da empresa que você trabalha, ela vai entrar numa outra empresa e vai fazer a mesma coisa. Porque isso está dentro dela, é a forma dela agir e a forma que ela pensa que é o correto viver e trabalhar. Ela não entendeu ainda, essa pessoa, que na vida nós estamos, mas não somos. Então, tudo são ciclos, você não vai ficar para frente, para sempre numa empresa. A única pessoa que fica para sempre dentro de uma empresa é o dono. E às vezes até o dono morre e depois que ele morre, os filhos não sabem gerir o negócio e botam tudo a perder, perde tudo, fazem merda com tudo. Vocês estão entendendo? Então, o que eu estou aqui querendo dizer? Que não importa quanto tempo tenha passado, muitas vezes, que você sofreu um abuso no seu ambiente de trabalho, lógico, se você pode fazer o mais rápido possível quando esse abuso acontece, denuncie. Porque já existe aquela frase, né? Que o grande problema não é o barulho das pessoas ruins, mas é o silêncio das pessoas boas. Quando eu digo pessoas boas, eu não estou dizendo as pessoas 100% perfeitas, santas, porque ninguém é santo, todos nós temos defeitos e qualidades. Mas com defeitos e qualidades, se você é uma pessoa que não faz mal para ninguém e que procura viver honestamente, sem fazer inferno, sem ferrar com a vida de ninguém, você já está no lucro. Entende? E nesse caso da Dani que ela fez aí, do rapaz aí, do Márcio Smelly, a coisa agora vai surgir em segredo, corre já em segredo de justiça.
E esse vídeo eu fiz mais para falar sobre esse assunto, porque é como eu disse para vocês, esse é um caso de uma atriz da Globo, famosa, que tem, né, um número grande de seguidores e que, principalmente pelo apelo popular, e as pessoas estão fazendo na internet uma pressão muito grande, tudo isso vai ser averiguado e com certeza vai ter um resultado. Seja ele favorável para o suposto acusador, seja ele favorável para a suposta vítima, não sabemos. Como eu disse, se tratando de justiça brasileira, tudo pode acontecer. Mas denuncie, porque não é só como isso daí, é porque ela é uma atriz global. E você? E eu? E nós que trabalhamos por um salário, por um cachê, e às vezes temos que lidar com o mau humor das pessoas, porque tem dias que você não tá bem, tem gente que tem dia que não tá legal e não tá bem, às vezes você não tá legal, chega no seu trabalho, não quer muita conversa, quer ficar quieto, ninguém, se até os cabelos da nossa cabeça, aqueles, né, mas até os cabelos da nossa cabeça são diferentes no dia seguinte, imagina o nosso humor. Mas tem as pessoas que elas têm um problema mesmo de caráter, de como lidar com o ser humano e que é diário. E que às vezes você até vai deixando passar porque você fala, não, hoje essa pessoa não tá num dia bom, sabe? É porque ela não tá legal, é muita pressão que ela tá sofrendo, mas aí você vai deixando aqui ela te dar chibatadas nas suas costas, ela, ele, e essas chibatadas às vezes acontece esse tipo de coisa aí que também se transforma em abuso sexual, se transforma em abuso de poder, em todos os tipos de abuso. Então você também, como pessoa que trabalha dentro dos estabelecimentos, das corporações, e que precisa comer, como eu, como todo mundo, precisa começar a ver até onde isso é uma pressão que a pessoa sofre, ou se realmente aquela pessoa é uma pessoa problemática e precisa ser sinalizado, mas precisa ser denunciado. Isso tem que ser denunciado e muito mais, todos os dias e muito mais. Porque senão nós vamos ter mais pessoas doentes emocionalmente, mais pessoas, sabe, sem esperança, porque cada vez que você sofre de um abuso e aquilo fica impune, é como se você também perdesse um pouco a esperança. Até mesmo na vida, entende? Então denuncia. Esse vídeo é um vídeo rápido, mas é um vídeo para dizer, denuncia, não deixa passar. Porque não é só o global, o ator global, a atriz global. Isso acontece todos os dias com muitas pessoas e com certeza 80%, 90% dos casos ficam impunes. E essas pessoas, elas estão aí na sociedade, andando, estão nos bares, estão entre amigos, estão recebendo um monte de joinha nas redes sociais, todo mundo falando que elas são maravilhosas e às vezes quando na verdade elas são pessoas com comportamento odioso, pessoas odiosas. Então denuncia, não deixa passar batido. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar a sua opinião. Se você já sofreu algum tipo de abuso de poder onde você trabalha ou conhece alguém que já sofreu, coloca aqui embaixo como foi, como aconteceu, qual foi o desfecho da história, que eu vou gostar muito de saber. E até o próximo vídeo. Muito obrigada.